13º salário, a nossa jabuticaba de todo ano. Essa frutinha nunca ganhou tanta notoriedade como ganhou no processo eleitoral de 2018. Bastou então o candidato a vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, dizer que o 13º salário, férias, 1/3 de férias e encargos acrescidos eram jabuticabas brasileiras, para que essa frutinha ganhasse notoriedade. Para quem não entende o eufemismo militar, quando se diz que algo é uma jabuticaba brasileira, está a se referir sobre algo que ocorre apenas no Brasil. Mas enganam-se aqueles que acham que o 13º salário é um benefício ou um fardo colocado no bolso do empregador. Falar sobre o 13º é remontar à própria história do Brasil, inclusive, em especial, aquelas dos anos 50 e anos 60, mais precisamente o ano de 1961, com a ruptura institucional, com o declínio de um presidente, a ascensão de um outro presidente, no caso João Goulart, que era questionado por a sua proximidade com o sindicalismo e com as teorias de esquerdas, que na sequência vai dar propósito à ascensão dos militares ao governo, e nós sabemos qual é o contexto histórico que se desenvolveu posteriormente. Mas no ano de 1961, os sindicatos pressionavam pela efetividade de múltiplos direitos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, aliás, inclusive o 13º. E as contas públicas naquele momento sinalizavam para o ano de 1962, o ano de efetividade do 13º salário, para um déficit nas contas da União na ordem de 135 bilhões de cruzeiros, enquanto que no ano de 1961, final do ano, dezembro, apontava uma inflação na ordem de 47%. A classe empresarial combatia o 13º salário e dizia que aquilo seria mais lenha na chama que consumia o país, a chama da inflação. Mas o 13º salário nunca foi um benefício e também não se trata de um fardo no bolso do empregador. Ele é, a bem da verdade, horas trabalhadas ou dias trabalhados que não são computados regularmente na forma como adota o Brasil de pagamento mensal. Considerando que o ano possui 52 semanas e que o país, o Brasil em especial, adota o regime de pagamento mensal, e considerando que outros países, a exemplo dos Estados Unidos, pagam em hora ou quinzenas, significa dizer que no Brasil nós temos 26 quinzenas, que dividida por 2 quinzenas por mês, nós teríamos 13 meses e não 12. Então significaria dizer que o trabalhador brasileiro trabalha 12 meses, mas recebe por 13. Por que 13? Porque seria a diferença dos dias que não correspondem em relação aos meses que são pagos. Então o 13º salário jamais será um benefício. Ele representa sim um direito que está lá esculpido na Constituição Federal, no artigo 7º, e que se trata, na verdade, de horas trabalhadas e não pagas oportunamente. Maiores detalhes estão no singelo artigo que acompanha esse vídeo, que pode se retratar um pouquinho da história brasileira, um pouquinho do que é a própria jabuticaba, e vamos entender que o 13º salário representou e continua representando, na verdade, a remuneração digna dos trabalhadores que trabalham pontualmente ao longo do mês e que ao final do ano têm uma oportunidade de fechar as suas contas ou programar as festas como bem entender. Um abraço aí, espero que se divirtam.